todos nós conhecemos, talvez o salmo mais famoso da Bíblia, Salmo 23. Nós vamos ler o versículo de número 3. Glória a Jesus. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Amém, irmão? Salmo 23, versículo 3 diz assim. Posso ler? Todos encontraram? Amém? Restaure-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Vamos ler de novo? Restaure-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra. Bendito seja o teu nome, que ela possa entrar em nosso espírito, Senhor, guiado pelo Espírito Santo, como uma revelação, Senhor, como uma palavra rema. É o que nós precisamos, Senhor, da revelação da tua palavra, e a verdadeira revelação, ela vem de ti, através da palavra, Senhor. Abra o nosso entendimento, que possamos assim, Senhor, nos permitir, nesta noite, ouvirmos a tua voz, Senhor, e sabermos o teu querer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? John Eldredge, ele disse: a nossa alma, ela começa a ser curada quando paramos de esconder nossas feridas e permitindo que Deus as toque. Amém? Vou repetir. Aqui está no livro, e são palavras do escritor John Eldredge. A nossa alma, irmãos, ela é dotada de emoções, sentimentos e vontade. Nós somos um ser tricônico, nós somos corpo, alma e espírito. E a nossa alma, ela é composta de emoções, vontade e desejo. E muitas vezes, já na infância, quantos de nós fomos feridos e marcados? E aí, irmãos, nas feridas abertas e nas marcas, não houve um cuidado ou uma preocupação de correção, de cura. Quantas pessoas foram para a adolescência, para a juventude, para a vida adulta, para o casamento, se converteram a Cristo, entraram para uma igreja com a ferida maquiada, escondida, disfarçada. E a gente sabe, irmãos, que o tempo não cura. Muito pelo contrário, eu tenho visto algumas pessoas tendo a sua alma, as feridas que foram abertas lá atrás, trazendo um agravamento. E aí o escritor, ele diz: a nossa alma começa a ser curada quando paramos de esconder as nossas feridas e passamos a permitir que Deus as toque. Para quê, irmãos? Para cicatrizar. Imagina você, uma bela casa, uma casa bem linda, bem bonita, porém só por fora. A fachada dela é bem apresentável. Quem visita elogia sua aparência. Quem passa em frente, admira. Porém, essa casa, você entra e no fundo, um quarto fechado há anos, irmãos, trancado. Ali há poeira, ali dentro há objetos quebrados. Dentro desse quarto, problemas ignorados. E eu não estou falando de casa, nem de quarto. Estou falando de muitas pessoas que têm vivido assim, irmãos, espiritualmente. Pessoas só
de aparências externas. Quem vê por fora parece que está tudo bem. Na igreja então, né? Cumprimenta um, abraça outro, sorri, canta, toca, mas pensam que precisa viajar para o exterior. Hoje eu vim aqui na igreja com a pastora e estava de bermuda, camiseta, sol, o som tocando. Eu deu vontade de ir na praia, né? Domingo de sol, né? A música que estávamos ouvindo, certo? Mas na verdade muitas pessoas precisam de uma limpeza interior. Não é uma viagem no exterior, não é uma viagem para beira-mar, achando que as férias iria resolver, enquanto há algo dentro do coração, que é o nome que nós damos para a alma humana, né? Coração. Mas na verdade é uma parte do ser que é cômodo, que é espírito, que possui uma alma que habita em um corpo. Muitas pessoas, irmãos, paralisados, muitas pessoas neutralizadas no seu caminhar, na sua vida, pessoas que apresentam uma aparência saudável, mas esconde áreas da alma que nunca foram entregues à cura de Deus. Mantém o quarto fechado, onde há poeira, onde há problemas ignorados, onde há muita coisa quebrada. John Eldredge, ele ensina que restauração verdadeira acontece quando nós permitimos, irmãos, que Jesus visite não apenas as áreas organizadas de nossa vida. Pessoas que no trabalho é um sucesso, carreira profissional vai de vento em popa, mas chegou uma hora que o que está escondido pode surgir, pode aparecer, pode explodir, e aí, meu irmão, pode estar agravado e difícil. Jesus, ele precisa entrar nos lugares negligenciados do teu coração. Amém, irmãos? Amém. Isso é sério. Isso é sério. Por isso que às vezes, e nós temos um problema, sabe, irmão, de espiritualizar tudo. Já tarde eu estava num ambiente com os amigos e passou uma música. E eu perguntei para um irmão em Cristo: essa música fala de quê? Ele falou: de Satanás, pastor. Eu falei: não. Fala do nascimento de Jesus através da Virgem Maria. Eu falei: sabe qual é o problema? É que nós às vezes espiritualizamos tudo. E aí vem um perigo, sabe? Porque o crente espiritualiza que não precisa de um psicólogo, de um terapeuta, entendeu, irmãos? E aí vai adoecendo. Eu falei aqui outro dia de um pastor muito querido nosso que faleceu em dezembro. Como está gravando, eu não vou citar o nome dele, mas vocês conhecem, onde ele descobriu que estava com câncer. O médico chegou para ele e falou: aqui é fácil, a gente opera, faz o tratamento e logo você estará bem. Sabe o que ele disse? Não vou fazer a cirurgia, Deus vai me curar. Deus pode curar? Deus pode, só que Ele é soberano. A Bíblia diz que tem doença que é para a morte. Quando perguntaram ao Senhor sobre o cego: Senhor, mestre, quem pecou? Ele, a mãe ou o pai? Jesus falou: ninguém pecou. E essa doença, essa cegueira, para que o nome do Pai seja glorificado, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém, irmãos? Amém. Quer dizer para vocês que nós somos humanos, irmãos. Um dia receberemos
22, né, irmão Juvenal? Logo, logo, no grande dia do Senhor, esse corpo que está, às vezes, se enfraquecendo, adoecendo, envelhecendo. Às vezes eu brinco e falo com a minha esposa: é ruim envelhecer, viu? Entendeu? Que antigamente corria, jogava bola, basquete, vôlei, karatê, aikido. Hoje eu já, com meus 51 anos, ainda estou muito longe de alcançar a idade do irmão Juvenal, não é irmão Juvenal, mas já consigo sentir, por conta da vida sedentária, né, professor Davi? Todo culto eu falo com o pastor Davi: vou me matricular e voltar. Eu parei de frequentar a academia há 12 anos. Falei, vou assistir a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? 2014. Quando terminar a Copa eu volto. 12 anos se passaram. Então, irmãos, nós precisamos entender que, como humanos, vai vir as limitações. Além das limitações que nós já temos por sermos humanos, a vida vai passando, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai deixando de lado, e aí, irmão, chega uma hora que a gente para refletir, e algo que deveria ter tido uma atenção especial, não andamos, irmãos. E nessa noite, especialmente a alma. John Andrés, ele disse: Deus não procura perfeição para se aproximar de você. Ele se aproxima para restaurar aquilo que ainda não está perfeito. Amém, irmãos? Deus sabe que você é perfeito. Deus conhece você pelo avesso. Leia em casa o Salmo 139. Salmo 139 vai dizer que as palavras ainda não se formou em nossa boca, e Deus sabe o que vamos falar. Deus sabe quando você ainda era uma massa informe no ventre de sua mãe. Deus sabe quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele sabe tudo a teu respeito, meu irmão. E Ele, por isso mesmo, não procure em você a perfeição para se aproximar, mas Ele se aproxima no intuito de restaurar, e Ele pode restaurar, porque Ele é aquele que nos fabricou, aquele que nos criou. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, para restaurar os buracos da sua alma, creia que Deus importa com toda a sua alma. Amém, irmãos? Amém. Toda a sua emoção, todo sentimento, todo desejo, todo pensamento. Porque isso é algo que você pensa, o que você sente, o que você deseja. Em 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis. Amém? Fala assim: eu sou um espírito. Fala mais forte: eu sou um espírito que possui uma alma e que habita um corpo. Amém, irmãos? Então, assim, ó, como é que você cuida do espírito? Com as coisas do espírito. A palavra de Deus, a oração, a coinonia, a comunhão com o corpo, né? Como é que você cuida do corpo? Boa alimentação, boas horas de sono e exercício físico. Não é assim? Não é assim, professor? Amém? Amém? Se tiver errado, pode corrigir. Entendeu? Boas horas de sono, boa alimentação e exercício físico. Não tem outro segredo. Você quer um corpo, né? Quer chegar aos 93, irmão? Quantos anos? 93 para um mês. Aleluia. Você quer chegar aos 93 anos saudável como o irmão Juvenal? Aqui está o segredo.
entendeu? Boas horas de sono, bem dormido, boa alimentação balanceada e exercício físico, certo? E a alma, irmãos, te dá um segredo da alma. A alma, já viu um ditado popular que diz que os olhos são as janelas da alma? Você cuida da alma cuidando do que você vê. Você cuida da alma cuidando daquilo que escuta. Entendeu? São 5 sentidos do corpo humano, irmãos, que vai alimentar a tua alma, que é visão, audição, olfato, paladar e tato. O tato, por exemplo, você vai entender, irmãos, que há ambientes que não te cabem. Amém, irmãos? Amém. Há ambiente que você não deve frequentar. Existem coisas que você não deve ouvir, ver ou falar. Quem entendeu? Amém? Se você filtra, se você cuida dos 5 sentidos, certo? Porque os 5 sentidos vai trazer o mundo exterior para dentro do seu coração. Claro, coração é o nome que nós damos à alma. Aí tem gente depressiva, não sei porquê, ansiosa, que é o mal do século, irmãos. Ansiedade, depressão. Antigamente a gente vinha para essa igreja e era difícil ver crentes, ansiosos, crentes depressivos. Hoje a gente se relaciona até com líderes, pastores, que deveriam ser imunes ao mal do século, como ansiedade, como depressão. E eu sinto muito, irmãos, eu não brinco, certo? Não estou desprezando o fato de existir ansiedade e nem depressão, certo? Eu aprendi que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro e estresse é excesso de presente. Então assim, cuidando da sua alma, irmãos, cuidando do que você vê, escuta, sente, ambientes que você frequenta, sabe? Você estará protegendo a sua alma, você estará guardando a sua alma e orando, cuidando do Espírito, jejuando em comunhão, louvando, adorando a Deus. Você vai estar então turbinando a sua alma e dificilmente você vai ser uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, meu irmão. Tampando os buracos da alma. Olha o que diz terceira carta de João, capítulo 1, verso 2. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Amém, irmãos? Tem gente que preocupa só, irmão do Senhor, com a prosperidade bancária, Esquece que a alma ela tem que ser próspera. Bom seria que todos nós, antes de sermos prósperos no bolso, prósperos na conta bancária, fôssemos prósperos na alma. Eu tenho relacionado com tanta gente mesquinha de alma, irmãos. Tanta gente pobre de alma. Enquanto que, segundo a palavra de Deus, antes de tudo, é bom ser próspero no bolso, na conta bancária, ser próspero na saúde física, mas também na saúde da alma. Amém, irmãos? Amém. Eu conheço muita gente também muito rica, muito próspera na alma, sabe? Pessoas que você quer estar perto, pessoas que você quer caminhar junto, pessoas que você quer viver ao lado. Deixa eu te falar algo muito sério. Olha aqui para mim. Não desvie o olhar nem a sua atenção, que o que eu vou te falar é sério.
Deus não está interessado apenas em tua vida religiosa. Entendeu, irmãos? Amém. Amém, irmãos? Vou repetir. Deus não está interessado apenas em tua vida religiosa. Ele é o Deus do teu espírito, Ele é o Deus do teu corpo, Ele é o Deus da tua alma, e Ele é 100% teu Deus. Então Ele quer ser o Deus de fato e de direito do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Então, se é pecado não cuidar do espírito, também é pecado não cuidar do corpo, e também é pecado não cuidar da alma. Cuidado com o que você assiste, aquilo que você põe diante dos olhos. Outro dia eu estava lendo uma revista onde 45% dos homens cristãos são viciados em pornografia. 15% das mulheres cristãs, mulheres evangélicas, batizadas, que vacilou, olhou. Outro dia eu estava conversando, eu tinha anos atrás, antes de eu ser pastor dessa igreja, tem mais de 15 anos isso. Um pastor, ele abriu o coração para mim e falou assim, sabe, pastor Riva, cresci na presença de Deus, não sei o que é festa, não sei o que é balada. Nós éramos de montes. Meus amigos da igreja, todos viraram pastores. Certo? Eu, na fábrica, crente, meus amigos pegavam dinheiro, ia para os prostíbulos, ia para os bares, eu ia para a igreja. Mas ele falou assim, maldita hora que eu emprestei os meus olhos à pornografia. Deus deseja restaurar emoções feridas. Deus deseja restaurar pensamentos distorcidos. Deus deseja restaurar medos escondidos. Na infância, irmãos, meus 6, 7, 8 anos de idade, eu tinha um medo. Dormia no quarto, eu e minha irmã. Na época não tinha um caçula. Samuel, meu irmão do meio, era o caçula na época, dormia no berço do quarto de meus pais. Ele devia ter um ano e 2 meses de nascido. Quantas vezes, irmãos, eu levantava de ponta de pé e ia para o quarto dos meus pais. Meus pais me davam bronca, chegou a me bater, mas eles não sabiam o que havia acontecido. Eu comecei essa mensagem falando dos traumas de infância, certo? Graças a Deus eu conheci o Senhor e fui curado, consegui dar uma ressignificação na minha vida, porque começou com medo. Do medo passou para os distúrbios na área sentimental, na área emocional e na área sexual. Mães, pais, hoje é dia dos pais. Cuide de suas crianças, cuide de seus filhos. Eu já falei aqui que quando o Renzo veio dormir fora de casa, já era esse homem sarrão. Sabe por quê? Porque agora ele pode se defender. Mas enquanto ele não podia se defender sozinho, nunca liberei dormir fora do seu quarto, da sua cama. Porque eu sei o que eu passei na infância, aos 7 anos de idade. Você às vezes cuida das meninas e esquece que os meninos também podem sofrer abusos. E eu, graças a Deus, foi menos mal, porque
eu era menino, sofri abuso de uma adulta mulher. Mas quantos homens hoje sofrem os traumas das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus desejos distorcidos, desejos destruídos, sentimentos amargurados por conta da infância, irmãos. E se você um dia passou por isso, você precisa dar uma ressignificação na sua vida. Procurar um líder espiritual, procurar um terapeuta, procurar um psicólogo, sabe? Para curar, irmãos. E também dar oportunidade para Deus agir, dar oportunidade para Jesus agir. Na adolescência eu não conseguia, a adolescência parte da juventude, a ser fiel em meus relacionamentos. Não consegui. Por quê? A partir desse ponto da minha vida que eu estou contando para vocês. Até o dia que eu vi que precisava de cura, clamei a Jesus, procurei os caminhos certos, os meios certos. Deus colocou Tati na minha vida, nos relacionamos, namoramos, casamos, e graças a Deus eu tenho para a honra e a glória de Jesus um lar curado, um lar estruturado, uma família feliz. Amém, irmãos? Você pode aplaudir Jesus? Amém? Mas assim, sabe, irmãos, não adianta esconder, não adianta guardar. Às vezes você guarda achando que está se protegendo. Não, meu irmão. Deus, Ele quer restaurar traumas não resolvidos, áreas esquecidas da alma, que você acha que esqueceu. Nada está fora do alcance da graça de Deus. Amém? Amém. Eu te pergunto, há alguma área da sua vida que você evita apresentar ao Senhor? Eu quero dizer para você que quando for orar sobre isso, não ore de forma genérica. Seja específico. Mostre para o Senhor qual é a área. Dê nome ao trauma. Fala para Ele. Eu sei que Ele sabe, porque Ele é soberano. Mas abre o seu coração. O que determinou a mudança da minha vida, irmãos? Antes de eu conhecer Tati, antes de eu casar, antes de eu ser pai, muito antes de eu ser pastor, foi uma oração que eu fiz. Já falei para vocês. Eu cheguei em casa, meio-dia, sol no meio de Jequié, bati o joelho no chão e falei: Deus, ou o Senhor me muda, ou o Senhor me mata. Pode ligar o rosto. Entendeu, irmãos? Ou o Senhor me muda, ou o Senhor me mata. Ali começou o processo de mudança, ali começou o processo de cura, ali começou o processo de transformação. Aquilo que você esconde de Deus é justamente o que Ele deseja curar. Amém, irmãos? Amém. Segundo, entenda que feridas ignoradas não desaparecem sozinhas, ao que diz Provérbio 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Troque a palavra coração por alma. Coração mesmo é uma bomba de sangue, irmãos. Essa bomba de sangue não gera sentimento, não. Então troque pela palavra alma. Acima de tudo, guarde a sua alma, proteja a sua alma. Como eu vou fazer isso, pastor? Reveja o que você anda vendo, ouvindo, falando. Lembra quando eu cheguei aqui? Eu estava na Palmeira, na casa a primeira casa que a gente residiu. E tinha uma pessoa que a gente conheceu
muito antes de eu imaginar que eu vinha para Jaguapara. Essa pessoa, a gente conviveu antes, ela com a minha família, foi a Porto, conheceu nossa igreja em Porto, participou do encontro dos vencedores em Porto, e ela foi uma das pessoas, com as outras duas, que oraram para a nossa vida. E aí Deus ouviu, escutou, viemos para aqui, e aí no domingo à tarde ela foi nos visitar, e o celular tocou uma música sertaneja romântica. E aí eu brinquei, eu falei, eu não conheço esse hino não. Ah, pastor, não tem nada não. A música fala de amor. Eu falei, quando tua alma estiver destroçada, porque a maioria das músicas, tem música sertaneja boa? Tem, não vamos ser hipócritas. Mas a maioria são músicas que falam de quem foi embora, de quem traiu, né? Ou quem foi traído. A maioria das músicas sertanejas, né? Esse dia eu estava dormindo, essa semana, tornei a acordar com uma música que, antes de toda mudança na minha vida, antes de eu conhecer minha esposa, antes de eu orar por mudança, eu morava sozinho. E aí, Cássia, toda vez que eu chegava em casa, todas as vezes, eu dormia com o radinho ligado. Antes de pegar no sono, passava a música de Alceu Valença, A Solidão. Aí eu pergunto para você, irmãos, alguém que sente solidão, ouvindo uma música enaltecendo a solidão, você acha que ajuda ou prejudica? Agora eu imagino uma pessoa que foi traída ouvindo uma música que fala de traições. Aí eu falei para essa menina, quando a sua alma estiver destroçada, não me procure. Claro que eu falei da boca para fora, falei para ela sentir a seriedade, porque a gente gosta de louvores, né, irmãos? A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Amém, irmãos? Amém. E eu creio que o lugar que Deus habita, a habitação de Deus é lugar de cura, é lugar de restauração, irmãos, é lugar de renovo. Amém, irmãos? Amém. Então você tem que ter cuidado. O cantor brasileiro da MPB, Wagner, ele tem uma música que diz: sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta ao quê? Incomodar. Entendeu aí o perigo? A pessoa conseguiu romper ali, ó, e ele consegue se restabelecer, ele conseguiu vencer a dor da traição, da infidelidade, a dor do abandono, e agora ela já começa a trabalhar, e ela está começando a refazer a vida, e de repente o diabo sabe o ponto fraco, aí vem uma ferida física, sentimento ilhado, morto, amordaçado, que volta a incomodar. A pessoa volta para quê? Estaca zero, volta a ser infeliz. E aí vem a ansiedade, aí vem a depressão. Depressão é o quê? Excesso de passado. O que a Bíblia diz sobre o passado? O Espírito Santo usou a boca do apóstolo Paulo para dizer: eu deixo lá atrás o que para trás ficou. Amém, irmãos? Amém. Uma ferida física não tratada piora, irmãos. Tem que aumentar. O mesmo acontece com a alma. Mágoas ignoradas pode se transformar em ressentimento. Ó, o que é mágoa? Mágoa é mágoas. Entendeu? Amém? Amém? Já viu uma fonte que ela é retroalimentada? Ela tem uma fontezinha que tira a água, joga para cima, a água volta para o mesmo lugar, ela torna a puxar a água, jogar para cima e vira um processo ali, ó. Vamos dizer que aquela água está contaminada. Aquela é uma água má.
Aí vem a palavra mágoas. Uma pessoa magoada, ela está jogando para dentro do coração o que a feriu, o que a machucou. E aí deu-se o nome de más águas, mágoas. E o ressentimento, irmãos? Esse sufixo ré. Quando a gente quer voltar com o carro, a gente dá o quê? Ré. Ressentimento é ter o mesmo sentimento ruim de novo. E de novo. Irmãos, mágoas ignoradas transforma em amargura. O que é amargura? Lembra do nome Mara? Aqui não tem nenhuma Mara, mas se você conhece, você vai lembrar. Mara significa amargurada, alma que sofre, alma que geme de dor. Mágoas ignoradas gera medo, gera ansiedade, e o pior de tudo, distanciamento de Deus. Uma pessoa amargurada, magoada, cheia de medo, cheia de ansiedade, ela não vai conseguir cultuar, ela não vai conseguir estar em comunhão com os irmãos, ela não vai conseguir cantar, louvar, ela não vai conseguir adorar, irmãos. E a cura começa quando reconhecemos nossas feridas diante de Deus. Abra o coração para Ele e ouça o que Ele tem a lhe dizer. De repente Ele vai dizer: procura a irmã fulano e tal, procure o irmão tal, procure o pastor, procure o doutor, o psicólogo, o psicoterapeuta. Se ele não te curar antes disso. Amém, irmãos? Amém. Que você tem tentado ignorar, o qual Deus está chamando você para enfrentar. Não precisa me responder. Pense aí. Pense. Você não precisa abrir o seu coração para mim, abra para Deus. Se Deus tiver a direção de procurar o pastor, aí você me procura. Amém, irmãos? Amém. Mas o que você tem tentado ignorar? Que Deus está nessa campanha te chamando para você enfrentar. Rick Warren, escritor de uma igreja com proposta, ele diz: guardar ressentimentos na alma é como tomar veneno e esperar que outros morram. Quer ver um segredo infalível? Eu posso pronunciar aqui tranquilamente, não tenho nenhum problema com isso, mas tem gente que tem. Uma palavra pequenininha, mas porque para muita gente é difícil se pronunciar. Perdão. Muita gente morreu por travar o perdão na alma. Muita gente morreu de câncer. Muita gente morreu do coração. Entendeu, irmãos? Amém, irmãos? Por quê? Porque achou que a pessoa não merecia ele. Não merece mesmo, não. Mas quando você perdoa, não é por quem te feriu, é por você mesmo. De repente você está doente da alma, travando o perdão. Libera o perdão, você vai ser curado. Você vai ser curado. Terceiro, irmãos, confie que Jesus é especialista em restaurar áreas quebradas da tua vida. Quem confia em Jesus, diga amém. Amém. Amém, irmãos? Ó, que Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre quem? Sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre o pastor? Não. Sobre membro da igreja? Não. Sobre Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me
ministério de Jesus, irmãos. Sabe qual era? Envolveu restauração da alma das pessoas. A Bíblia diz, irmãos, que ele tocou leprosos que eram rejeitados, pecadores condenados, pessoas traumatizadas, corações partidos. Nada em nossa história assusta Jesus. Pode contar para ele, meu irmão, ele não vai se assustar, ele vai querer te ajudar, ele vai querer te curar. Aleluia. Nenhuma dor profunda é demais para a sua graça. A mesma mão que acalmou a tempestade pode acalmar essa tempestade que está dentro de você. Você só precisa crer e confiar. Aleluia. Quarto lugar, entenda que cura da alma existe honestidade diante de Deus. Amém? Amém. Olha o que diz Salmo 139, 23, 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. O que tem te aquietado, o que tem tirado a tua paz. Muitas vezes queremos que Deus cure aquilo que não estamos dispostos a reconhecer. O primeiro passo é reconhecer, irmãos. Um dia eu vi que estava mal. Um dia eu vi que eu estava atolado em pecados. Um dia eu vi que eu estava ferindo muita gente que eu amava e me ferindo, irmãos. Eu sabia que o caminho que eu trilhava era um caminho de morte. Por isso eu abri o coração. Por isso eu vomitei diante de Deus e falei: Deus, depois de orar, irmão, não foi só falar não. Eu orei, eu abri o coração, eu confessei pecados, erros, falhas, e no final falei: ou o Senhor me muda, ou o Senhor me mata. Então você tem que estar disposto. Vai feder, mas no final você vai ser curado. Davi nunca escondeu as suas lutas. Ele sempre as confessou diante do Pai. Ele abriu o coração diante do Senhor. Aprenda uma coisa: a cura começa quando a negação termina. Não adianta negar, não adianta disfarçar, não adianta esconder. Qual é o problema? Você vai continuar com a ferida, com o ressentimento, com o problema na alma. Amém, irmãos? Amém. Você pode falar assim comigo? Fala assim: a cura começa quando a negação termina. Pare de negar. Você tem que orar todos os dias, pedindo a Deus: Senhor, mostra as áreas da minha alma que precisa de restauração. Às vezes você engana você mesmo, você mente para você mesmo quando você diz que está tudo bem, sabendo que não está. Toda a área da sua vida que você não pode falar é uma área que ainda está em grande vulnerabilidade. Você precisa vir aos encontros semanais com o Senhor, na casa do Senhor, e propor encontros semanais com Ele em sua casa. Não saia da cama sem orar, sem confessar. Não feche os olhos para dormir, sem se permitir diante de Deus abrir o coração, meu irmão. Ele pode te ajudar. E talvez seja o único que pode te ajudar. Quinto e último, acredite que uma alma curada revela a vida de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Nós somos curados para levar cura. Amém? Amém. Uma pessoa doente gera outros doentes. Só uma pessoa curada pode levar vida. Só uma pessoa curada pode levar saúde. João 10:10. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Jesus não veio apenas para te salvar da condenação.
perdoa facilmente. Uma alma curada confia mais em Deus. Uma alma curada vive com mais paz. Uma alma curada reflete mais a imagem de Cristo. Você vai estar passando pelas vias e as pessoas falam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Como é que sabe? Você vai refletir, você vai exalar o bom perfume de Cristo, sabendo que a restauração não é de uma vez, é um processo diário de entrega e de cura. Amém? Amém. Permita que Deus continue trabalhando as áreas que ainda não estão completas, meu irmão. John Eldredge, ele diz: os lugares mais negligenciados do coração são frequentemente os lugares onde Deus deseja derramar maior restauração. Deixa de negligenciar a tua alma. Estou dizendo dos teus sentimentos, estou dizendo dos teus pensamentos, estou dizendo das tuas vontades, meu irmão, minha irmã. Pare de sofrer. Pare apenas de mostrar uma aparência. Mas quando coloca a cabeça no travesseiro, vem a dor, vem a solidão. Confie no Senhor. Muitas pessoas pedem que Deus abençoe suas vidas. Só que Deus quer algo mais profundo. Quer restaurar suas almas. Os lugares negligenciados não precisam permanecer escondidos. Amém, irmãos? Amém. De repente isso tudo gerou em você desconfiança. Mas não é possível que você não possa confiar em Deus. Comece confiando nele. Comece entregando, rasgando seu coração, sua alma, seus pensamentos, seus desejos diante dele. Ele entra para restaurar. Que área da sua alma você tem negligenciado? Ele entra para restaurar. Que dor você tem escondido? Ele entra para restaurar o que Deus está convidando você a entregar hoje. Eu quero fazer algo diferente. Hoje, agora, decida que Jesus visite os lugares escondidos da tua alma. Fique de pé no seu lugar. Desliga aqui. Aleluia. Aleluia. Aplauda com Deus que força. Aleluia.